Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade. As cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes de começarmos a apresentação desta nossa 10ª lição, que traz o título A Defesa do Ministério, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Isto é muito importante para o nosso canal. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que publicarmos. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana, nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 10, como eu disse, ela traz o título A Defesa do Ministério. E tem o texto base em 2 Coríntios, nos capítulos 3 e 4. E nós estaremos lendo, aqui neste momento, apenas os versículos 1 e 4 do capítulo 3 deste momento, para a introdução desta lição. E o texto, ele nos diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. De todas as epístolas de Paulo, a segunda carta aos Coríntios é a mais pessoal. É uma revelação de seu coração, de seus sentimentos mais íntimos e de seus motivos mais profundos. Esta exposição do seu coração não era uma tarefa agradável, mas o apóstolo, sim, ele é uma tarefa aí muito desagradável para ele. A presença de mestres falsos em Corinto, que punham em dúvida a sua autoridade, impugnando aí os seus motivos e menosprezando a sua autoridade. Isso tornou necessário uma defesa do seu ministério. Ao fazer essa defesa, foi obrigado o apóstolo Paulo a relatar experiências a respeito das quais ele prefere ficar às vezes calado. Através dessa carta, Paulo ele tem o cuidado de informar aos seus leitores este fato, tendo em mente que 2 Coríntios é a defesa pessoal do seu ministério. E veremos que o apóstolo ele vai apresentar temas importantes, como seus motivos, seus sacrifícios, as suas responsabilidades e também a eficiência no trabalho. Depois de escrever a primeira carta em Éfeso, o apóstolo Paulo ele se desloca até Troade, que era uma antiga região ali da parte noroeste da Anatólia, na Turquia, que ficava ao noroeste do mar Egeu e que corresponde à atual província de Çanakkale. Ali, Paulo ele esperou por Tito,
que deveria levar para o apóstolo a resposta da igreja de Corinto, conforme registrado em 2 Coríntios 2,13. Mas Paulo ele não esperou. Ele seguiu para a Macedônia, onde lá ele se encontrou com Tito e levou para ele algumas informações. E nessas informações dava conta de que a igreja de Corinto, na sua maioria, tinha aceitado as suas exortações escritas na primeira carta, mas que havia uma pequena minoria que havia recusado a sua autoridade. Desta forma, estes 2 capítulos que nós estudaremos hoje faz parte da autodefesa do apóstolo Paulo. Quando lemos este conteúdo paulino aí, na 2 Coríntios, precisamos ter aí uma mente de que esse tipo de texto é uma espécie de diálogo com o público imaginário. O autor bíblico, ele antecipa como as pessoas reagirão às suas palavras e responde antecipadamente a essas questões. São passagens fortes e vigorosas, quase como um debate. O apóstolo Paulo, ele entende que precisa apresentar essas palavras de defesa porque o evangelho que ele pregou estava associado à sua vocação. Questionar a sua pessoa era também questionar a palavra que ele pregou. Veremos nessa lição os motivos, então, que levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta. Em primeiro lugar, para consolar os membros daquela igreja que estavam arrependidos por toda aquela situação causada por uma minoria de pessoas que estavam rebeldes. Em segundo lugar, para exortar aquela minoria rebelde que estavam adeptos aos falsos ensinamentos. E em terceiro lugar, para exortar aquela igreja contra os falsos mestres que ali tinham aparecido, com falsas doutrinas. E em quarto e último lugar, o apóstolo, ele escreveu para resistir aos ataques feitos contra o seu ministério por parte destes falsos mestres. E dessa forma, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título As Credenciais do Apóstolo Paulo. As Credenciais do Apóstolo Paulo. Onde quer que encontremos algo genuíno, também nós notaremos que encontraremos alguém promovendo alguma falsificação. A gente pode ver isso em produtos diversos que hoje são falsificados e são entregues aos consumidores com preços bem aquém da realidade. Até avaliadores de obras de arte, já foram enganados por supostas obras-primas, entre aspas, que foram falsificadas, e também editores bem-intencionados já publicaram, inclusive, manuscritos inestimáveis, só que descobriram depois que eram forjados. Uma mentira sempre precisa de uma verdade a qual se apegue. Assim que o evangelho da graça de Deus começou a se espalhar entre os gentios, também surgiu um evangelho falsificado, uma mistura de lei e graça. Essa ideia equivocada era espalhada por um grupo de pessoas, zelosas talvez, mas conhecidas como judaizantes. Paulo, inclusive, escreveu a sua epístola aos Gálatas para refutar essa doutrina. E aqui veremos ele também fazer referência a eles em várias ocasiões em 2 Coríntios. Para dar ênfase às suas falsas pregações, estes falsos evangelistas, primeiramente, queriam descredenciar o apóstolo Paulo quanto à sua recomendação apostólica.
Os judaizantes, eles gabavam de ter cartas de recomendação de pessoas importantes da igreja de Jerusalém e chamavam a atenção do povo para o fato de que Paulo não tinha credenciais daquele tipo. É triste quando uma pessoa mede o seu valor por aquilo que os outros dizem a seu respeito e não por aquilo que Deus sabe sobre a pessoa. Paulo, ele não precisava de qualquer credencial dos líderes da igreja. Sua vida e seu ministério eram as únicas credenciais necessárias. Mas se formos analisar a data provável que esta epístola foi escrita, teria sido por volta dos anos 55 a 57 da era cristã, poucos meses depois da primeira carta, quando Paulo encontrava-se em algum lugar da província romana da Macedônia, em sua terceira viagem missionária. Se voltarmos um pouco mais, veremos que Paulo ele esteve pregando a primeira vez em Corinto no ano de 50, também da era cristã, e teria retornado ali nos anos 55 e 56. Mas se retrocedermos ainda mais, nós chegaremos ao ano de 49, quando foi realizado o primeiro concílio da igreja, o Concílio de Jerusalém. Isso aconteceu porque os cristãos, vindo do judaísmo, eles queriam impor a circuncisão aos pagãos convertidos ao cristianismo. Paulo e Barnabé não concordaram e foram aos apóstolos em Jerusalém para resolver essa questão. Ali ficou decidido que não era mais preciso esta prática. Esse concílio libertou o cristianismo do judaísmo. Caso contrário, poderia se tornar apenas uma seita judaica a mais. No final deste concílio, Paulo e Barnabé, eles receberam cartas para pregar o evangelho de Cristo com aquelas doutrinas aos gentios. Assim, se formos analisar, Paulo tinha carta de apresentação, sim, mas o apóstolo realmente, ele possuía credenciais maiores. Sua carta de recomendação estava escrita nos corações dos crentes fiéis de Corinto. Essa carta era muito mais permanente do que qualquer documento em papel ou tinta. A vida transformada daqueles irmãos de Corinto era a prova do seu apostolado e da sua comissão. Como o próprio apóstolo Paulo, ele escreve que eles eram a sua carta, escrita em seu coração, conhecida e lida por todos os homens, conforme destaca 2 Coríntios 3:2. E aqui vai uma indagação. O que poderiam aqueles falsos profetas mostrar? Será que eles participaram daquele concílio? Com certeza não. Talvez nem sabiam, na realidade, que o cristianismo tinha as suas particularidades. E esta era muito mais distinta nas suas pregações. Como as credenciais escritas em papiro que eles carregavam poderiam se comparar com as recomendações vivas do apóstolo Paulo? Paulo não reivindica a autoria dessa carta escrita no coração, porque não foi ele quem a escreveu. Ele era apenas o instrumento que Cristo usou para redigi-la. Quando Deus deu a lei, escreveu em tábuas de pedras, colocadas dentro da Arca da Aliança. Mesmo que os israelitas pudessem ler as suas tábuas, essas experiências ou essa experiência não transformaria a vida deles. A lei é algo exterior e as pessoas precisam de poder interior para que a sua vida seja transformada. O legalista pode nos admoestar com suas injunções.
faça isso ou não faça aquilo, mas não é capaz de nos dar poder para obedecer. Se obedecemos, muitas vezes não fazemos de coração e aceitamos em uma situação aí bem pior do que antes. O ministério da graça transforma o coração. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus e a escreve no coração do homem. Os coríntios eram pecadores, perversos, quando Paulo os encontrou pela primeira vez. Mas seu ministério do Evangelho, da graça, a graça de Deus, havia transformado a vida deles completamente. De qualquer forma, esta era aí a evidência necessária para demonstrar que ele realmente havia sido vocacionado por Jesus para aquela missão. Onde quer que o Evangelho de Cristo seja proclamado, as vidas serão transformadas. Isso é a prova do seu poder. Os frutos da pregação são uma carta cujo o autor é o próprio Cristo, divulgada para que todos possam ler. Os pregadores não passam então de instrumentos que foram empunhados pelo Espírito Santo. Após levantar o testemunho das vivas, daquelas vidas que foram transformadas, como evidência do seu apostolado, Paulo declara a fonte de sua autoridade. Como ele disse, né? A nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Isso era algo que seus adversários naquela igreja não podiam afirmar. Afinal, nenhum deles havia se encontrado com Cristo, aquele Cristo ressurreto, pessoalmente. Percebemos que o apóstolo Paulo baseia tudo que ensinou aos crentes naquele encontro no caminho de Damasco, quando Jesus habilitou ele para que ele pudesse ser um ministro de uma nova aliança, como relata em 2 Coríntios 3:6. A experiência da graça de Deus certamente significava muito mais para eles do que as cartas de recomendação que os falsos mestres portavam. Os cristãos de Corinto estavam gravados em amor no coração de Paulo. E o Espírito de Deus tinha escrito a verdade no coração daqueles irmãos de Corinto, que foram transformados em epístolas vivas de Cristo. E neste caminhar, amigos e irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título Cegos para a Luz do Evangelho. Cegos para a Luz do Evangelho. A partir do versículo 6, a epístola inicia uma série de oposições entre carne e espírito, pedra e coração, glória humana e glória divina. O contexto é o contraste feito por Paulo entre a lei e o evangelho. A principal ênfase dos judaizantes era a fé em Cristo, mas não era somente isso. Eles somavam a prática da observância da lei. Em Atos 15, a partir do verso 1, destaca-se que alguns homens, eles desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos daquele local, dizendo que se eles não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderiam ser salvos. Essa questão levou Paulo e Barnabé, como a gente falou agora há pouco, a uma grande contenda e discussão com aqueles homens. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para ir até Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros, quando desta forma foi realizado o concílio de Jerusalém. Isso é bom a gente poder entender o contexto histórico que ali se encontrava. Eles também ensinavam
que o cristão ele é aperfeiçoado em sua fé ao obedecer à lei mosaica. Seu evangelho de legalismo granjeou muitos adeptos, uma vez que a natureza humana prefere reforçar-se do que alcançar ideais religiosos, em lugar de simplesmente crer em Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo opere milagres em suas vidas. É muito mais fácil ver uma religião verdadeira, com retidão, em termos de questões físicas, a pessoa fazendo a sua parte, do que crer naquilo que Deus possa fazer. Em 2 Coríntios 2,17, Paulo deixa claro que aqueles falsos profetas eram charlatães religiosos, que se aproveitavam de pessoas ignorantes. Eles até mesmo indagam aí que, porventura, ele não explorava os irmãos de Corinto por meio de alguém a qual ele tinha enviado. O apóstolo Paulo, ele rejeitava os métodos distorcidos de ensinar a Bíblia, pois não passavam de visões, revelações próprias, não aquilo que o Senhor tinha indicado, conforme é o Evangelho de Cristo. No Monte Sinai, a lei foi escrita em tábuas de pedra, conforme relata aí Êxodo 31:18. Mas o próprio texto antigo já anunciava que esse meio de escrita, ou seja, em pedras, seria transitório. Inclusive, o profeta Jeremias, ele profetizou a respeito de uma lei a ser escrita nos corações dos homens, em Jeremias 31:33. Neste texto, Deus enfatiza que iria fixar a sua lei no íntimo daqueles que converterem aos seus caminhos. E quem escreveria os seus preceitos nos corações daquelas pessoas era o próprio Senhor, o Espírito do Senhor. O Senhor ainda se comprometeu em ser o Deus deles e eles serem o seu povo. Outro texto que podemos verificar é o de Ezequiel 11:19, onde Deus ele destaca que substituiria os corações de pedra por corações de carne e que seriam movidos pelo o seu Santo Espírito. Paulo entende que este tempo tinha chegado e só não o via quem tinha os seus olhos cegos por um véu. Em 2 Coríntios 3:14 até o 16, o apóstolo Paulo ele informa aqueles irmãos que, na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje mesmo o véu permanece quando lida com relação à antiga aliança. E esse véu não foi tirado, somente em Cristo que este véu é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações, assim Paulo falava. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E foi por isso que os compatriotas judeus não aceitaram Jesus como seu Messias, apesar da insistência de Paulo em visitar suas sinagogas em cada cidade por onde passava. Paulo, ele ora pela conversão de seus irmãos, para que esse véu finalmente ele caia dos seus olhos. Foi o Espírito Santo de Deus que operou nos corações dos crentes para abrir os seus olhos e regenerar os seus corações. A partir daí, o legalismo e a idolatria são deixados para trás, pois o importante é seguir a vontade de Deus, é servi-lo ao longo da vida. Este novo crente agora cumpre a vontade de Deus, não porque não tem outra opção, não porque é obrigado, não porque está sendo vigiado, mas porque deseja de todo o coração. A principal implicação da natureza espiritual da Bíblia pode ser demonstrada claramente através de passagens bíblicas, como 1 Coríntios 2:14,
que diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são cernidas espiritualmente. E também a gente pode ver registrado em 2 Coríntios 4, 3, do versículo 3 ao versículo 4, que destaca o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nestes textos, a Bíblia ela ensina claramente a incapacidade do indivíduo não regenerado por Cristo de compreender a revelação de Deus. A razão dessa incapacidade é a cegueira espiritual em que se encontra, como resultado da queda do homem. A cura dessa cegueira não é intelectual, mas espiritual. Somente o Espírito Santo pode fazer resplandecer a luz do Evangelho em que um coração esteja em trevas. Isso demonstra o caráter espiritual envolvido na interpretação das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele explica que os judeus tinham como que um véu embotando aí os seus olhos espirituais, de modo que não podiam compreender o significado do que eles estavam lendo, por causa da incredulidade como este véu poderia ser retirado. Pela conversão, responde o apóstolo Paulo, essa mesma verdade ela é aplicada a todas as pessoas sem Cristo, em passagens como a carta aos Efésios 4, de 17 a 18, e que diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Dessa forma, a ação iluminadora do Espírito Santo é, portanto, indispensável na interpretação e compreensão do ensino das Escrituras. Mesmo o indivíduo já salvo por Cristo, ele precisa da ação iluminadora do Espírito Santo para que ele possa progredir na compreensão das Escrituras. Seu coração não está obscurecido, como o das pessoas não salvas, mas ainda assim há muito a compreender. E essa ação do Espírito Santo, ela permanece indispensável. Por isso, em vários lugares da Escritura Sagrada, o Filho de Deus, ele é exortado a pedir sabedoria e iluminação do Espírito para compreender as coisas espirituais. Dessa forma, o apóstolo Paulo, ele enfatiza aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 16 e 19, o seguinte: não deixo de dar graças por vocês, missionando-os em minhas orações. Peço que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória
herança dele dos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. Dessa maneira, amigos e irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje. E este tópico tem o título O Paradoxo do Ministério Apostólico. O paradoxo do Ministério Apostólico. Um paradoxo é um pensamento, é uma proposição, um argumento que contraria os princípios básicos e também gerais, que costuma orientar o pensamento humano ou desafia uma opinião que foi concebida a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Neste contexto, as realidades celestiais nas cartas aos Coríntios são exaltadas em detrimento das terrenas. Dessa forma, o apóstolo Paulo ele introduz o assunto da seguinte forma, dos versículos 8 e 10, que diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O paradoxo dos sofrimentos, retratados do versículo 8 ao 10, retrata 4 contrastes que são apresentados por Paulo para exemplificar as suas experiências. Os sofrimentos foram terríveis, entretanto, não chegaram a batê-lo. No versículo 10, Paulo ele faz uma descrição dessas experiências, intensificando aí com a morte de Jesus. Um sentimento de participação nos sofrimentos do Filho de Deus. Contudo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o que produziu a vida no corpo mortal do apóstolo Paulo. O apóstolo, ele recomenda uma existência nesta vida com os olhos voltados para outra dimensão, fazendo referência ao céu e às realidades celestiais que existem, apesar de não serem vistas. Não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, enquanto que as que não se veem são eternas, como ele retrata em 2 Coríntios 4, 18. Paulo ele retrata o seu sofrimento pela igreja. No sofrimento físico de Paulo, Deus o aperfeiçoou, produzindo no apóstolo um senso de total dependência. Se por um lado, os sofrimentos eles eram experimentados por Paulo e fizeram ele chegar bem próximo da morte física, por outro lado, serviram também para beneficiar a igreja de Cristo. Paulo, aliás, ele não tinha dificuldades em enfrentar a morte por amor da igreja, como ele bem enfatiza no versículo 12, quando ele diz que, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Assim escreveu o apóstolo. Deus, ele manifesta a glória do evangelho através de homens frágeis, tais como os vasos de barro, como ele retrata nesse capítulo. O Senhor tem poder sobre o barro e sobre os vasos que ele fabrica. Qual o poder que transformará os vasos de barro? Quando falamos de vasos de barro, nós nos referimos à fragilidade e à pequenez de nossos corpos, ilustrados aí
pelo apóstolo Paulo. Enquanto tivermos aí vida física, Deus dignifica em nós a sermos guardiães de um valiosíssimo tesouro do Evangelho. A esperança que dominava o coração de Paulo e que não se restringe aí somente a ele, mas também abrange a todos os crentes. Este tipo de jornada que faz com que toda a tribulação suportada pelos cristãos se torne significante diante das realidades celestiais que pertencem a eles em Cristo Jesus. Para Paulo, o que os olhos humanos enxergam é transitório e é frágil diante das realidades celestiais, não vistas agora, mas que serão reveladas na volta gloriosa de Cristo Jesus. O que não é visto agora será visto no futuro. O que é visto agora deixará de existir no futuro. É digno de nota que se as realidades celestiais existem, como Paulo fala aí, apesar de serem vistas, não é o caso aí que elas não serão realizadas. O que Paulo dá como resposta, a resposta de Paulo, a incredulidade de muitos diante da pregação apostólica, é que o Deus deste mundo, fazendo referência a Satanás, de alguma forma, esse ser celestial impedia as pessoas de entenderem o que o apóstolo pregava. O problema não estava em Paulo, nem no Evangelho, mas sim na cegueira das pessoas que ele provocava. Se o nosso Evangelho ainda está encontrando, digo, encoberto, para aquelas pessoas compreender, é porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, como diz 2 Coríntios 4, 3, 4. Como consequência, tudo o que este mundo gera é loucura diante de Deus, como a sabedoria mundana. Essa sabedoria é insuficiente para que o ser humano conheça a Deus, tornando necessária a loucura da pregação. O próprio Deus, ele escolheu envergonhar os sábios do mundo ao decidir realizar a sua vontade através das coisas que as pessoas consideravam fracas. Por essa questão da rebelião contra Deus, né, impede muito que o mundo enxergue. Essa máscara impede que o homem possa ver a realidade de Deus. Esse estado rebelde do mundo é condenado diante de Deus. Condenação essa que já se manifesta no tempo presente, apesar do resultado definitivo ser esperado para a volta de Cristo. Enquanto isso não acontece, o próprio mundo caído é alvo do amor de Deus através da reconciliação promovida por seu Filho, conforme destaca 2 Coríntios 5, 19, que o apóstolo Paulo assim escreve. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E desta forma, amigos e irmãos, nós chegamos à conclusão desta 10ª lição da revista Palavra e Vida. E vamos falar da lei, né? A lei é a letra, e a letra é a lei. Ela foi escrita em tábuas de pedra e condena o homem por sua falha. Ela aponta o pecado, a falta de obediência aos seus mandamentos. Na presença dela, o pecado abunda. A lei faz questão de iluminar o salário do pecado, que é a morte. O Evangelho
por sua vez, está escrito no coração dos crentes. Ele reconhece as falhas humanas, reconhece as dificuldades em obedecer, reconhece que o salário do pecado é a morte, mas faz questão de iluminar a solução de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está escrito em Romanos 6:23. Não podemos apenas apontar o erro das pessoas. Também é necessário indicarmos a solução. Dizermos que elas estão no pecado, mas a solução é o perdão de Deus. Uma igreja que só aponta o erro é uma igreja legalista. Devemos tanto diagnosticar a doença quanto prescrever o medicamento. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, conforme destaca 1 João 2:2. Por isso, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Nós não podíamos pagar o nosso débito. Jesus pagou e por isso ele nos defende. Não devemos mais a Deus, porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Não se paga um débito duas vezes. Tudo isso nos ajuda a perceber que aqui a propiciação deve ser tomada em seu sentido usual nas Escrituras. O escritor sagrado, ele estava descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens, como a única coisa que pode fazer desviar a ira divina. Em 1 João 4:10, retrata que o Filho é o presente dado pelo próprio Pai, e difere do pensamento do hebreu. Mas o que interessa é que não é um presente nosso. Nós não temos o que oferecer. O Pai que ofereceu o Filho aqui. Não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai quem oferece o Filho ao mundo. A morte de Cristo é um gesto de amor do Pai, como destacado em Romanos 5:8. Isso é confirmado em Romanos 3, de 25 ao 26, onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. E assim, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir com 3 indagações. A primeira delas: como o conceito paulino de cegueira espiritual pode explicar a relutância de muitas pessoas em não se converterem a Cristo? Paulo, de fato, ele vem nos ensinar que não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Em outras palavras, é no Evangelho que Jesus está. E esta é a boa notícia, é que nele encontramos o Salvador, quando cremos, e é somente nesse Evangelho que a verdadeira justiça de Deus se manifesta. E como essa justiça se manifesta? Do princípio ao fim, pela fé. Isso quer dizer que a justiça de Deus se manifesta quando cremos no Evangelho, quando acreditamos na fidelidade de Deus em nos salvar por meio de Jesus. Aliás, o justo viverá pela fé. A segunda questão, para pensar e agir: como é possível afirmar simultaneamente que o crente em Jesus tem a vida eterna e, ao mesmo tempo, testemunhar a sua morte dentro da história? Olha, como diz a própria palavra de Deus, é pela fé na morte de Cristo Jesus em nosso lugar que temos paz com Deus. Em Romanos 5:1, assim destaca: não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez, e isso é graça. Nós
nos apropriamos, e isso é fé, conforme estabelecido em Efésios 2, 8 e 9, que, inclusive, diz-nos assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E assim chegamos à nossa terceira indagação. É possível atribuir papéis diferentes às pessoas da Trindade na salvação humana? Neste caso, qual seria o papel de Jesus, do Espírito Santo e do Pai? Olha, amigos e irmãos, em essência, não existe qualquer hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso significa que as três pessoas da Trindade são absolutamente iguais em poder, honra, majestade e glória. Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Por isso, o Filho é plenamente divino, assim como o Pai e o Espírito Santo. Os três trabalham juntos na redenção humana. A Bíblia afirma essa igualdade ontológica da Trindade. A palavra ontologia vem da união de dois termos gregos: ontos, que quer dizer ser, e logia, que quer dizer o estudo, o complexo de estudo. Portanto, quando se fala em trindade ontológica, se refere à Trindade em sua essência. Se ontologicamente houvesse alguma hierarquia ou subordinação entre as três pessoas da Trindade, isso significaria que uma seria mais divina que a outra. Isso é lógico. Claro que não existe isso. É isso que a Bíblia ela ensina. Como já foi dito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenamente Deus, e os três estão presentes em nossa salvação. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido para se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 11, com o título A Busca pelo Discernimento Espiritual. A busca pelo discernimento espiritual. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?